Leitura inicial é da carta aos Efésios 2, 19 a 22. Irmãos, nós todos somos irmãos em Cristo. Já não sois mais estrangeiros nem migrantes. Eu não sou um estrangeiro. Eu sou um irmão, nem migrante. Eu sou um irmão. Todos somos irmãos em Cristo. Mas concidadãos dos santos, todos pertencemos à Igreja Católica. Somos concidadãos dos santos, igreja triunfante, igreja padecente, igreja combatente, aqui na terra, triunfante no céu, padecente no purgatório, igreja que está ainda combatendo, militante, né? Agora veio a palavra, né? Aqui na terra. Sois a família de Deus, Deus é nosso Pai, o Espírito Santo, aquele que gerou Cristo no seio de Maria, Maria nossa mãe, junto com a igreja, Cristo nosso irmão, e todos nós a família de Deus, triunfante, militante e padecente, céu, purgatório e terra. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos. Recorde aí aquele texto de domingo passado, tu és Kefas, Pedro, pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Quem é o edifício que tem como fundamento os apóstolos? É a igreja que Cristo instituiu em Mateus 16, 18, colocando Pedro como chefe da igreja. Como fundamento os apóstolos e os profetas. Todos os profetas da antiga aliança são nossos profetas. Recorde que profecia não é adivinhar o futuro. Quem adivinha o futuro não é profeta, não é nada na Igreja Católica. Profeta é aquele que lê o presente à luz da lei de Deus. É aquele que reflete o seu presente de acordo com a lei de Deus. É aquele que cita toda hora a lei de Deus, que faz referência em tudo à lei de Deus. Pode ser que tenha uma outra profecia do futuro, uma revelação, mas esse não é o cerne do profeta, não. Profeta é quem faz a leitura do presente à luz da lei de Deus. Atento. Tem muito profeta aí anunciando sei lá o que. Atento. Só aqueles que a igreja reconhece. Quem a igreja não reconhece? Qualquer dessas profecias aí hoje eu tenho que acreditar. Só aquelas que a igreja reconhece ou que são de acordo com a revelação na Igreja Católica. Senão, não creia em nenhuma. Tendo como pedra principal o próprio Cristo, ele disse, eu sou a pedra angular. Qual é a pedra angular? A pedra que fecha a construção em uma pirâmide, a pedra angular, aquele triângulo lá no alto, que vai sustentar toda a pirâmide. Então, ele é a pedra angular. Isso significa que a igreja, o fundamento último, primeiro e último da Igreja Católica é Cristo. A igreja não pode se afastar do fundamento que é Cristo, senão não é mais Igreja Católica. Ele é o fundamento primeiro e último, Cristo. Ele é o fundamento. Pedro foi colocado como pedra, mas o fundamento último, o cabeça da igreja é Cristo. Atento. É nele, em Cristo, que toda construção se ajusta. A igreja está ajustada em Cristo, no cabeça da igreja que é Cristo, na cabeça da igreja que é Cristo. O fundamento último da igreja é Cristo, nenhum outro, só Cristo. Para formar um templo santo no Senhor, um edifício santo no Senhor. A igreja só será santa quando seguir o santo. O santo é Cristo. E vós também sois integrados nessa construção. Nós somos pedrinha da construção. Nós somos corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Membro de um corpo. Pé, cabeça, braço, membro do corpo. O corpo é de Cristo. A cabeça é Cristo. Só serei santificado quando unido dentro da Igreja Católica. Toda graça, toda santificação vem dentro da Igreja Católica. Não é outra igreja, não.
para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Só quando eu estou unido na igreja e em Cristo, Cristo, cabeça da igreja, é que eu serei santificado, eu me tornarei morada de Deus pelo Espírito Santo. Não tem outro jeito, não tem. E leia lá quais são os dons do Espírito Santo em Coríntios 12, Coríntios 13. Todo dom de profecia, que eu já expliquei, dom da fé, dom da oração de línguas que existe, dom de discernimento, e o maior dos dons, que é a caridade. Você quer ter o maior dom? Quero. Qual é a caridade? O que é a caridade? Dar a vida pelos outros, sem querer nada em troca, João. Ou então leia Mateus 25. Estava nu e me vestiste, tive sede e me deste de beber, fome e me deste de comer, tá? Preso, foste me visitar, doente, me amparaste. São atos de caridade. Então, ato de caridade em Mateus 25, em João, dá a vida pelos outros. Se tornar escravo dos outros, João 13. Em Paulo, 1 Coríntios 12, 31, 13, hino à caridade. Leia os três hoje à noite. Mateus 25, tive fome, me dá de comer. João 13, se tornar escravo uns dos outros. E 1 Coríntios 12, 31, 13. É muita coisa para ler. E sim, mas e daí? Ainda bem que tem coisa boa para ler. Né? Ser louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo responsorial de hoje, 116 do grego, 117 do hebraico. Bem curtinho, né? Então não adianta reclamar que está muito longo. Tá não. Hoje é bem curtinho. Ide por todo mundo, a todos pregai o evangelho. Qual é o conselho? Aliás, não é conselho não, é ordem hoje do salmista. Qual é? Ide, imperativo. Ide por todo o mundo. Eu tenho que andar por todo o mundo. Para quê? Para anunciar o evangelho. E pregai o evangelho. É uma ordem imperativa. Ai de mim se não evangelizar, diz Paulo. Eu tenho que evangelizar, que pregar o evangelho de Cristo. Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Aqui, de acordo com o que está escrito aqui, qual é o jeito, de que modo eu vou a todo o mundo pregando o evangelho, cantando louvores ao Senhor. É o que ele diz. Qual é a melhor maneira hoje de anunciar e pregar o evangelho? Cantai louvores ao Senhor. Uma ordem. Eu tenho que glorificar ao Senhor. Cantar louvores ao Senhor. Cânticos de ação de graças ao Senhor. Povos todos festejai. Melhor maneira de anunciar o evangelho é festejar o Senhor. Qual é a maior festa que eu posso fazer para o Senhor? Eucaristia. Eucaristia, que é sacrifício e celebração. Ide por todo mundo, a todos pregai o evangelho. Pois comprovado é o seu amor para conosco. Por que eu tenho que pregar, anunciar e andar por todo mundo? Porque é comprovado o amor do Senhor para conosco. O Senhor nos ama totalmente. Ele é irrestrito no seu amor por nós. O Senhor é todo amor, todo misericórdia e todo justiça. Hoje está falando do amor. Ontem foi da justiça. Não se pode conceber Deus sem misericórdia e sem justiça. Hoje é a misericórdia. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre. Ele é fiel. O Senhor é fidelidade e o Senhor é amor. Fidelidade, ontem eu disse, a raiz emeter. Daí vem a palavra amém. O amém, né? Como a gente diz, amém. Em hebraico não é amém, é amém. Amém é com N no final, não é M. E o que é o amém? É a verdade. Quando eu digo isso é amém, isso é verdadeiro. Cada vez que você disser amém, Pai nosso que está no céu no final, amém, Ave Maria, amém, eu estou dizendo isso é verdade. Isso o quê? O que eu acabei de dizer. Eu estou dizendo que o Pai Nosso todinho é verdade, que a Ave Maria é verdade. Toda oração na Igreja Católica
Cada vez que eu disser amém ou amém, eu estou dizendo que aquilo que eu disse é verdadeiro, tem sustentáculo, é forte. Essa é a raiz da palavra emeter amém. E de por todo mundo, a todos pregai o evangelho. Agora, o evangelho. O evangelho de hoje é João 20, 24 a 29. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Ele não estava lá. Vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse: se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos de novo reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca ao meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste, porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sente aí um bocadinho, que eu irei refletir o que foi anunciado. Tomé, chamado Dídimo, Tomé, nome hebraico, Dídimo, nome grego dele, porque tinha que ter um nome grego. Não tinha que ter, não, mas a cultura dominante era grega. Então, que era um dos 12, 12 o que? Apóstolo, era um dos 12 que nosso Senhor escolheu para anunciar o reino de Deus. Apóstolo é aquele que anuncia o reino de Deus. Não estava quando nosso Senhor veio. Nosso Senhor tinha ressuscitado e tinha aparecido aos 12, na verdade 10, Tomé não estava lá, e Judas já tinha partido. E tinha dito: uma paz esteja convosco. Eles estavam lá porque tinham com as portas fechadas, estavam com medo dos judeus. Aqueles que nosso Senhor tinha escolhido estavam com medo. Nosso Senhor já tinha morrido, ressuscitado, e estava com medo. Ficaram tudo trancado dentro de uma sala lá, até hoje tem. Com as portas fechadas, o coração fechado, com medo. Quando a gente tem medo, o coração da gente está fechado. Nosso Senhor precisa pedir licença para entrar? Não, ele entrou. Porque estava ressuscitado. Ele entrou e disse paz. Tomé não estava com ele nessa hora. Nosso Senhor ordenou eles que perdoassem os pecados. É o outro evangelho que antecede a isso. Leia o anterior para entender esse. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando o Senhor veio. Ele não estava lá. Os outros discípulos, discípulo é aquele que segue o Senhor. Ele não estava com os apóstolos, nem com os discípulos. Mas os discípulos contaram a ele o que aconteceu.
contaram-lhe depois. O que foi que eles contaram? Nós vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Então, qual é a prova da ressurreição? É um tratado teológico? Não. É um tratado muito bonito aí acerca da ressurreição. A ressurreição é isso, é aquilo. A única coisa que eles disseram foi: nós vimos o Senhor. Então foi uma experiência vista. Foi uma experiência que eles contaram. Um relato de um fato histórico. Isso quer dizer que na Igreja Católica a ressurreição é um fato histórico. Melhor, é um relato de um fato histórico, não é um tratado. Pode ler aí, não existe tratado sobre a ressurreição no Novo Testamento, não. Paulo, lá em Coríntios 15, vai um pouco falar, mas um tratado de ressurreição não existe, não. Existe um fato histórico, em que eles viram e contaram, e testemunharam. Os outros discípulos contaram-lhe depois. Depois por quê? Porque ele não estava lá. Vimos o Senhor. Mas Tomé lhes disse. Eu acho que Tomé se arrependeu do que ele disse. Ou então, não sei. Mas em todo caso, o que ele disse levou ele a ter uma fé maior. Quer ver? Mas Tomé disse-lhes: se eu não vi, eles disseram: nós vimos. Tomé, se eu não vi, tudo é o ver. A marca dos pregos em suas mãos, nas duas. Se não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no lado onde o soldado enfiou a lança lá, não acreditarei. Eu pergunto a você: Tomé tinha fé? Sim ou não? Aqui, quando ele diz isso, ele tinha fé? E qual era a fé dele, se tinha ou não tinha? Tomé não tinha fé. Tinha convivido com Nosso Senhor 3 anos, ou 3 anos, ninguém, o tempo exato ninguém consegue dizer, não. 3 anos e meio. E não tinha fé ainda na ressurreição. Para que você entenda que os 12 não eram nada santos, não, antes da ressurreição. E até depois. Vão se santificar de Pentecoste em diante. Atos 2, 1 a 11. Leia. Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão do seu lado direito, onde o soldado enfiou a lança, eu não acredito. Pronto. Qual era a fé de Tomé? Uma fé sensível. E a fé é sensível. A fé dele era tocar. Ele queria tocar. Ver e tocar. Você já viu o Nosso Senhor? Assim todo. Do jeito que ele apareceu lá, os 12. Se viu, corra aí, vai tomar um remédio que está meio... Né? Teresa de Ávila diz, quando uma religiosa lá disse que tinha visto Nosso Senhor, ela mandava comer carne que estava muito fraca. É claro que um santo hoje, outro teve uma visão. Não estou falando disso, não. Aconteceu, sim, na história da igreja, sim, e acontece, sim, aparições de Nossa Senhora, aquelas que são reconhecidas. Eu tenho que acreditar em toda aparição? Não. Antes de todas elas, aquela que a igreja reconheceu. E aquelas que a igreja ainda não reconheceu, se não for contra a revelação na igreja, que a igreja revelou, então pode. Quer que eu dê um exemplo? Quer? Ok. A revelação na Igreja Católica acabou com a morte do último dos apóstolos.
Então não se pode acrescentar nada do que está escrito nos evangelhos, até as cartas lá, até o Novo Testamento. Não pode acrescentar nada. Se alguém diz que teve uma revelação de Nossa Senhora hoje, ou algum tempo atrás, que disser que no dia tal o Nosso Senhor vai voltar, é mentira. Porque é contra aquilo que ele disse no Evangelho. Ele disse que o dia, a hora, ninguém conhecia, só o Pai. Então, se ninguém conhece só o Pai, ninguém conhece só o Pai. Não é uma pessoa aí que diz que vai ser dia tal. Ele se é um falso profeta. É mentira. Então, nenhuma revelação de hoje e de nenhum tempo pode ser contra o que está escrito no Evangelho, não. Aconteceu. Entrada do ano 2000, lá nos Estados Unidos, muitas seitas disseram que era o fim do mundo. E nem acabou. Isso não quer dizer que o tempo está atento, não. Porque hoje tem sinal, muitos sinais hoje que eu tenho que me converter. Quer dizer que o dia e a hora eu não conheço. E porque não conheço, aí que tenho que me converter. Porque Nosso Senhor volta a qualquer hora. Pode voltar hoje, pode ter voltado ontem, pode voltar amanhã. Eu sei a hora, porque não sei, tenho que estar atento. Tenho que estar na graça de Deus. O que é estar na graça de Deus para nós católicos? Confessar e comungar. Hoje confesse em casa, porque o Santo Padre permite. E comungue online, espiritualmente. Então, a fé de Tomé é uma fé sensível. O bichinho queria tocar, queria ver. Ninguém vê, não, Senhor. Nossa fé não é para ver. A visão é lá no céu. Eu irei ver Nosso Senhor quando eu ressuscitar. Aí sim, eu irei ver Nosso Senhor. Então, a visão não é para nós aqui. Aqui é a vida de fé. O que é a fé? A fé é um caminho numa noite escura, João da Cruz. É uma estrada, é um caminho numa noite escura em que eu vou seguindo a lei de Deus, pronto. De acordo com os mandamentos de Deus, com a lei de Deus, com o sacramento, pronto. A fé é esse caminho. Eu digo caminho escuro, às vezes é claro. Às vezes é de dia, de noite. Às vezes tem chuva, tem granizo, tem pedra, tem tudo. Tem espinho, tem serpente no caminho. A fé é esse caminho aí. Mas que eu continuo. Ou então é uma nave no mar, numa tempestade, eu continuo. Qual é o leme? Cristo, aquilo que ele ensinou, o mandamento dele. É um caminho, uma nave, uma estrada, em que eu vou com sol, com chuva, com escuridão, com isso, com aquilo. Vou seguindo a lei de Deus e o sacramento, a lei da igreja e os sacramentos da igreja católica. Tomé tinha essa fé. Ele queria tocar e ver. Ainda hoje tem gente que tem uma fé só sensitiva, sensível. A sensibilidade não é fé. Aquele que acredita só se tocar, se ver, não tem fé. Tem gente hoje, tem. Eu quero ver. Eu quero ver, senão não acredito. Tomé. Eu quero tocar. Tem gente assim, tem. Tem devoção assim, tem. Só se tocar, se... Meu Deus, estou me sentindo. Tem gente que só reza se está se sentindo bem. Isso não é reza. Tem gente que só vai à igreja se está se sentindo bem. Isso não é fé. Eu vou à igreja todo domingo porque tenho que ir. Mandamento da igreja. Porque eu quero me encontrar com o Nosso Senhor. O valor positivo é isso. Eu não amo a Deus, eu amo. Então ele está lá. Eucaristia é presença real dele, fé. Então, se eu digo que amo a Deus, lá tem a presença real dele na Eucaristia. Eu não vou. Que amor é esse que eu tenho? Eu não tenho amor de nada. Eu tenho amor a mim. Eu só vou quando eu quero, quando eu sinto, como sei o que. Então, eu tenho um amor ao meu sentimento, não a Deus. Gente que só reza quando está sentindo bem, não é reza. É igual aquele que só vai ao dentista quando está com dor de dente. É melhor prevenir do que só ir quando está com dor de dente. Doutora Cecília aí, que vê nossa dentista, nossa amiga, vê nossa missa todo dia. Então, a fé de Tomé era uma fé sensitiva. Sensitiva é o tal dos espíritos aí, que é tudo mentira.
Chico Xavier, não via nada. Tudo aquilo era do cão. O espiritismo não é de Deus. Tá? É o sensitivo aí. Nada disso é de Deus, não. Uma fé sensitiva é de Deus? É, não. E João da Cruz, ele vai além. Ele fala da noite escura do sentido e a noite escura do espírito. Para João da Cruz, nenhuma revelação de Deus é Deus. Nenhum afetozinho na oração é Deus. Qual é o caminho seguro para chegar a Deus segundo João da Cruz? Fé. Lei de Deus, sigo a lei de Deus, sacramento pronto. Não vejo nada, não sinto nada, coisa nenhuma. Esse é o caminho perfeito. Leia lá o Tratado de São Luís, que é, quando eu me consagro toda Maria, ela me conduz nessa estrada. Então é seguir a estrada sem ver nada. Leia o livro que Teresa de Calcutá escreveu, já citei aqui. Aquele sorriso lindo dela. Eu nem era convertido ainda quando via Teresa de Calcutá na televisão, ficava impressionado. Aquela mulher bem pequenininha, feinha, que doía, né? Não era bonita não, assim. Mas tinha um sorriso. A mim me dava uma paz muito grande. E eu sempre quis ter aquele sorriso. Eu dizia, essa mulher tem uma alegria com ela muito grande. Pois ela escreveu no livro dela que naquele sorriso dela ela só sentia angústia. Ela sentia a angústia dos pobres, sentia a dor do pobre, daquele que é rejeitado. Aquilo não era alegria, não. Aquilo era angústia que ela sentia. E ela sorria não porque ela sentia. Ela sorria porque ela queria sorrir. E ela queria sentir Deus. Só isso. Sentia angústia. Mas na angústia sorria por Deus. É o que o São Bernardo diz. Amo porque amo, amo por amar. Ou para amar. Amo porque amo. Não estou sentindo nada, amo. Sigo a Deus, amo. Na provação, amo. Na tentação, na tristeza e na contradição, amo. Pronto. É a tal da estrada, da noite escura do João da Cruz. Então, a fé de Tomé é uma fé sensitiva. Queria sentir. Sentimento humano é cego, igual à imaginação. O mundo hoje se rege, quando muito, pelo sentimento. Por isso que é cego. Hoje é cego guiando cego. Buraco. Vão cair. Já caíram aí. Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, eu não acreditarei no que vocês estão dizendo. Pois bem, Tomé, tu vai acreditar. Agora, 8 dias depois, encontravam-se os discípulos, seguidores de Cristo, de novo reunidos em casa, com as portas fechadas. Eles tinham medo. Tomé estava com eles. Agora sim. Estando fechadas as portas do coração e lá do local, porque os bichinhos estavam tudo com medo de acontecer com eles o que tinha acontecido com o Nosso Senhor. Morreu na cruz sozinho, com um discípulo só, e 4 mulheres e 3 mulheres. Os outros correram tudinho, Pedro, tudinho correu. Jesus entrou, se colocou no meio deles, estavam tudo lá, o Senhor no centro. Entrou com porta fechada, ressuscitado. Isso quer dizer que quando eu ressuscitar, a porta, a parede não vai me impedir de entrar, não. Tá? Embora a ressurreição da carne, não é só... O pessoal fala de alma por isso, não é não, é ressurreição da carne. O credo, creio na ressurreição da carne. O que irá ressuscitar é tudo, corpo, alma e espírito. Negócio de ver a alma aí, vai comer, tomar um caldo de carne que está fraco.
Estando fechadas as portas, Jesus entrou, se colocou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Não fez nenhum discurso, não. Eu sou o Cristo, aquele que nasceu da Virgem Maria, pode ser o seu Pôncio. Entrou e disse: paz, shalom, shalom, shalom aleichem, shalom aleichem, paz para vós. O Senhor aqui deseja a paz. Não essa paz que tem na ONU hoje em dia, porque isso não é paz, isso é ausência de guerra. E nem ausência de guerra tem, porque o século passado todo dia teve guerra. O Ceará todo dia tem guerra aí. Esse ano vão morrer 5 mil, só de morte violenta, isso é guerra. Facção disso, daquilo, isso é guerra. Tá? Então, o mundo nunca teve paz, do jeito que nosso Senhor diz, não. Ele aqui fala da paz interior, consequência de uma vida de oração e sacramento. Só quem confessa e comunga sente paz. Ninguém sente a paz que a gente sente. Só quem está em estado de graça sente paz. É essa paz que ele está falando. Que ele está falando. A paz no mundo, no máximo, é um armistício. É uma ausência de guerra que ainda não conseguiram. O mundo está em guerra desde que nasceu. Então não tem paz na ONU. Atento. Shalom aleichem, paz para vós. Então, quando disse isso, ele já tinha dito da outra vez. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui. Olha minhas mãos. Estende tua mão e coloca no meu lado. Lado da lança, lá do soldado. João 20, 31. E não sejas incrédulo, mas fiel. O que é que o Senhor está dizendo a Tomé? Fé não é sensitivo, não. Fé é acreditar. Na noite escura, acreditar. A fé é acreditar no testemunho dos apóstolos, no testemunho dos discípulos. Os discípulos tinham dito que o Senhor tinha ressuscitado e ele não acreditou. Aí o Senhor vai fazer o que ele pediu. Tu quer tocar? É isso? Toca. 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 Tu quer sentir? Sente. A fé não é isso, não. Porque eu vou embora e tu tem que acreditar. Sem tocar, sem sentir, sem ver. A fé é acreditar e pronto. Não sejas incrédulo, mas fiel. E Tomé então vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Aqui ele acredita. Disse que não tinha acreditado. Ele acreditou quando tocou? Não. Ele acreditou quando sentiu? Ele acreditou quando o quê? Quando o Senhor falou. Não seja incrédulo, mas fiel. Lição para nós. Eu tenho que tocar? Não. Tenho que sentir? Não. Tenho que seguir a Deus? É. Pronto? Sim. Siga a lei de Deus. Isso é fé? É. Ainda que não sinta, ainda que não toque, ainda que nada, creia. Hoje tem um vírus? Creia. Até quando? Creia. Então o Senhor está fazendo o quê? O que Ele quer. Creia. Se converta e creia. O que é fé hoje? Se converter e acreditar. Não tem que estar perguntando nada. Só acreditar. Fique na graça de Deus, irmão. Se confesse hoje em casa. Quando a igreja abrir, corra, confesse com o sacerdote. E comungue hoje em casa. Quando a igreja abrir, corra e comunga lá. Comungue lá. Porque aí pronto. Quando o Senhor retornará, retornará. Se você estiver na graça, você está no céu. Para que se preocupar? Para que entender quando é o dia, a hora, o instante? Para que querer tocar, sentir? Creia. Só isso que o Senhor quer hoje. É claro que eu tenho que discernir o que está acontecendo.
E o que está acontecendo é uma purificação da humanidade. E nosso Senhor hoje está nos dando tempo de conversão. Quanto tempo vai durar esse tempo de conversão, eu não sei. Eu não sou adivinho. Eu sei que hoje é o tempo da conversão. Quem está entendendo, se converta. Quem não está entendendo, se converta. Porque este é o tempo da conversão. Meu Senhor e meu Deus acreditou. Porque o Senhor falou. E Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste. Ele viu. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. O Senhor está dizendo que eu e você, nós somos mais bem-aventurados do que Tomé. Porque ele exigiu uma prova e nós não. Então não exige a prova de Deus, não. Senão você vai ser pior do que Tomé. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tem aqueles que não viram e não creram. Quem? Os ateus. Não viram e creram. Quem? Nós. Viram e creram. Quem? Os apóstolos. E que creram só depois de terem visto. Quem? Tomé. Quem você é nessa história? Tomé, apóstolo, cristão ou ateu? Que o Senhor nos dê a graça de acreditar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, sua mãe Maria Santíssima.